Graça e paz, igreja, por graça, misericórdia do Senhor, estamos mais uma vez aqui no terceiro dia da 32ª Santa Convocação. E o tema da nossa 32ª Convocação é Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa se encontra em Mateus capítulo 5, 1 e 2. Vamos estar lendo? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Esse é o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Está também em Lucas. E nós estamos aprendendo de Jesus pela palavra. E Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. E nós começamos traçar, antes de entrarmos no Sermão do Monte propriamente dito, na pessoa de Moisés e na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Moisés tipifica Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e a nação de Israel. E Jesus é mediador entre Deus e a nação santa. Todos aqueles que foram alcançados no seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua graça. E nós também estamos incluídos nisso. Jesus é o nosso mediador. Então nós somos nação santa, nós somos povo adquirido. E por isso nós estamos estudando sobre a palavra de Deus. Vimos nos últimos 2 dias, quarta e quinta-feira, semelhanças entre Moisés e Jesus. E aí há uma coisa que se difere em número, gênero e grau. Moisés era 100% homem e veio da terra. Jesus era 100% homem e veio dos céus e não perdeu a sua essência. Ele era 100% Deus. E dizer que ele era um erro crasso, porque ele é 100% Deus. Então é essa diferença. Moisés morreu e o seu corpo foi escondido pelos anjos. Jesus morreu na cruz e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. E depois de 40 dias assuntou aos céus e está à direita de Deus, nosso Pai, e está aqui. Moisés é o libertador da nação de Israel, do povo do faraó do Egito. E Moisés é um homem de muita paciência, mas ele perdeu a paciência. Jesus também é um homem de muita paciência e também perdeu a paciência. Quando os cambistas estavam no templo, e ele disse aos cambistas que eles estavam fazendo da casa do pai, casa de negócio, e os chamou de ladrões e salteadores e os expulsou do templo, sem ferir ninguém. Mas Moisés feriu a rocha. Então a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. A diferença entre Moisés e Jesus, os dois mediadores, um da lei e o outro da graça, é que Moisés pecou. Jesus nunca. Ele nunca teve um pecado. Ele mesmo diz: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus é Deus, é santo e é irrepreensível. Então hoje nós vamos ver as 3 últimas divisões que estabelecemos
entre Moisés e Jesus Cristo, muito importante para que os irmãos estejam memorizando isso. E se alguém vos perguntar nas vossas anotações aí, vocês têm como continuar estudando e buscando mais informações sobre, e aí vocês podem dizer teologicamente como que é a palavra de Deus entre lei e graça. Moisés alimentou multidões, obra miraculosa. Jesus também. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, de 11 a 36, eu vou estar lendo todos estes versículos, Alex, todos. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isto a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam o que o Senhor deu
o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiveres. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando vos tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque adiante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Dá 700, a 10ª parte de uma arroba, 1,5 kg. O jarro tinha 1,5 kg de maná, que dava para alimentar a família pequena e dava para alimentar a família grande. Guardado uma porção para o dia seguinte, ou para não sair para ter trabalho, ou para, por incredulidade, achar que no dia seguinte ele não seria dado, mas Deus é fiel. O que guardava apodrecia, criava bicho e cheirava mal. O que não guardava, recolhia. É o que está lá em Mateus, da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui também tem algumas coisas para pensarmos. Deus é que conserva, por meio da sua palavra, e é conservado por meio da nossa obediência. Na desobediência não há conservação, há deteriorização. Então, no sexto dia, a porção era dupla. E podia-se fazer bolo, podia-se fazer algumas coisas com um maná para comer no dia seguinte. Mas no meio do povo de Deus sempre tem aqueles que querem pagar para ver. Vocês não vão lá. Mas tinha gente que ia. Quero ver se é verdade mesmo. Então sempre teve gente desse jeito. Mas olha só o poder da presença de Deus. Olha só o poder da palavra. Deus pediu uma porção para guardar para futuras gerações. E isso foi colocado dentro da arca da aliança. Foi colocado 1,5 kg de maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei dentro da arca do concerto, que creio estar ainda dentro da arca a vara de Arão florida, o maná preservado e a lei guardada. E as coisas na nossa casa e na nossa presença se acabam,
mas na presença de Deus não. Porque a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o nosso maná, e ela permanece para sempre. Porque é o próprio Senhor que conserva. Está aí gente querendo mudar a palavra de Deus, mas há pragas reservadas para os que acrescentarem e para os que diminuírem. Então nós vemos aqui que é Deus quem faz a multiplicação. E nós vamos ver em Mateus capítulo 14, de 14 a 21, Jesus, que em Moisés operou todas aquelas coisas, agora está operando milagres, porque é mediador de Deus à nação santa. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Em outra versão está: dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os amados de Jesus Cristo, há uma similaridade, há uma semelhança nos feitos de Moisés e nas realizações de Jesus Cristo. Há também um segundo milagre de multiplicação que Jesus opera, que está no capítulo 15, do versículo 32 ao 38. Assim como Moisés, Jesus operou milagre. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amados, vocês viram? O lugar era deserto. Mas Deus já tinha alimentado o seu povo no deserto por 40 anos. Acaso há coisa impossível para o nosso Deus? Mas aqui dá para nós vermos que Deus tem um cuidado
tremendo para com os seus. Nós, quando encontramos-nos com Deus e passamos a ser propriedade dele exclusiva 2 vezes, por direito de criação e por direito de redenção, é impossível perecermos por falta de pão e por falta de água. Ele providencia. Então Deus cuida de nós. A nação de Israel reclamava com Moisés, reclamando e murmurando, que Deus os havia tirado do Egito para matá-los de fome e de sede. Pode ser que você não tenha aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você tem vontade. Mas a palavra de Deus, ela é categórica. Paulo diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Não tem como. Porque se Deus faz a flor do campo florescer e faz as aves dos céus ter alimento, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Então, essa ansiedade, essa preocupação nossa deve ser colocada no altar do Senhor para ser queimada, para que você viva com fé, sabendo de que Deus providenciará aquilo que você precisa para a sua existência. Deus é bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas, pastor, o senhor está falando aí de 2 personagens, um é Moisés. Quem sou eu perante Moisés? O senhor está falando aí de Jesus Cristo. Quem sou eu diante de Jesus Cristo? Sou um servo dele. Ele cuida de cada um de nós. A outra semelhança é também que Moisés é o libertador da nação de Israel do Faraó, do Egito. E está lá em Êxodo, capítulo 12, de 37 a 42. Êxodo 12, de 37 a 42. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além das mulheres e das crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo para preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília esta mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Isso é comemorado até hoje
os israelitas fazem isso. Eles, nas suas comemorações, eles comem pães sem fermentos, comem ervas amargas, perpétuo, estando em Israel ou em qualquer outro país. É a saída. O Senhor, com mão forte, tirou do Egito. Amados de Jesus Cristo, Jesus também é libertador. Jesus também liberta o homem. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão, que é o 5:13. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Jesus nos libertou do jugo, da escravidão de Satanás. Então nós somos livres, porque se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres. Por quê? Porque Jesus Cristo nos libertou por o seu amor, por o seu sacrifício feito espontaneamente, entregando-se para ser morto no meu e no seu lugar e expiar os pecados. Então, Jesus é o nosso libertador. Paulo fala acerca disso em 1 Coríntios, capítulo 15, de 24 a 26. 1 Coríntios 15, de 24 a 26. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ele nos libertou do império da morte. E por isso ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Agora nós somos vitoriosos em Cristo. Então, lembra-se daquele acampamento, daquelas pessoas lá que nós chamávamos a atenção, cantando aquela musiquinha, debaixo dos vossos pés? Todos que sapatearam caíram. Todos que brincaram caíram. É debaixo dos pés de Jesus. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém brinca. Amados de Jesus Cristo, e para terminarmos aqui este prelúdio do que vamos estar estudando aí ao longo destes dias, quero crer que a Santa Convocação ela não vai conseguir o sermão todo. Mas, pastor, é só 3 capítulos. Mas o que tem de grandezas. Agora nós vamos de sexta-feira, que é o de sábado, amanhã, até sexta-feira da outra semana. Porque no domingo são 2 cultos. Então nós vamos estar vendo, durante estes 7 dias, 8 mensagens das bem-aventuranças. Então, Jesus começa o sermão do monte, atraindo para si a multidão.
para ensiná-los. E aí ele começa falando, dando a oportunidade das pessoas escolherem se quisessem continuar na mesma forma ou serem mais do que felizes. Porque só pode ter mais do que felicidade em Cristo. Então, você vindo a Cristo, você se torna uma nova criatura, as coisas velhas passam. E estando em Cristo, aí vem as orientações que Jesus Cristo vai dizendo para aquele que vai até ele. Manda observar estas coisas e se policiar e lembrar do que Jesus Cristo fala acerca de tudo aquilo que podemos e não podemos fazer. Não é a denominação que, no seu estatuto, no seu regimento interno, disse: olha, você, para ser membro dessa igreja, você não pode ser careca. Estava fora. Você não pode ser magro. Você não pode ser marido da Maria Sena. Você não pode se chamar Pedro. Você não pode chamar a irmã de Mila. Isso é coisa que estabelece o homem. Mas o que Deus estabelece são princípios para uma vida toda e para toda uma eternidade. E quando Deus estabelece o seu reino em nós, há princípios a serem observados e cumpridos. Então, amanhã nós daremos início à primeira bem-aventurança, de que não é para rico, é para pobre. Não é para orgulhoso, é para o humilde. Não é para valente, é para manso. Então nós vamos aprender que para sermos mais do que felizes, devemos olhar para Moisés, devemos olhar para Jesus, que era manso e humilde de coração. Então toda brutalidade, toda estupidez caia por terra. Não é quem grita mais, não é quem dá mais tiro, não é quem dá mais facada, é quem ouve a Jesus e entrega a sua vida a Jesus e quer ser imitador de Jesus Cristo. Então, amanhã nós começaremos as 8 mensagens das 8 bem-aventuranças, que está do versículo 4 até o versículo 12. Uma bem-aventurança por dia. Mas não é pouco, não, pastor? Não. Se a gente aprender nesses 8 passos, a gente vai começar a ver o nosso dia a dia. Mas eu não consigo todas estas coisas. Mas lute para. Porque Deus tem para nós a paciência devida, a longanimidade devida, para esperarmos até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Vou orar agora. Pai, eu quero te agradecer. Nós conseguimos chegar até aqui mais um dia. E em mais um dia, o Senhor Deus pôde nos abençoar para que viéssemos até a tua casa. E estando lá na tua casa, o Senhor Deus nos abençoou para que nada nos importunasse. Chegamos até aqui, mesmo debaixo de chuva. E nenhum acidente ocorreu, nenhum incidente ocorreu, nenhuma interrupção. O Senhor Deus está aqui, guardando a gente. E eu quero te agradecer, Pai, porque é muito bom estar com o Senhor, na casa do Senhor, com o seu povo comprado no sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário.
Eu te agradeço, Senhor, e te peço em nome de Jesus Cristo que renove as forças de todos os teus servos, porque estão cansados de uma semana de luta, de uma semana de batalha. E quantas são as lutas? E quantas são as batalhas? Mas o Senhor Deus nos fez vencedores. Nós estamos aqui e te agradecemos. Nos abençoe. Se porventura há alguém enfermo entre nós e não for para a morte, e for para que o teu nome seja glorificado, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor cura. Se porventura houver necessidade de operação de um milagre, com humildade, mas com fé, eu te peço em nome de Jesus Cristo, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e operes milagre. Porventura há aqui alguém ainda que precisa de libertação. Que o Senhor Deus possa, em nome de Jesus Cristo, libertar e livrar. Se há alguém aqui, Senhor Deus, que está precisando de ajuda para se desvencilhar de erros, de enroscos, de tramas que lhes foram feitas, de amarrações que tentaram fazer para atrapalhar o caminho dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor Deus nos livra do laço do passarinheiro. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.